E aí, moçadinha, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Ferreto Plus. A conversa de hoje é sobre um dos temas que mais bota medo nos alunos quando a gente está falando de biologia, que é a parte de genética. Mas, gente, nem precisa ter esse medo. Se você vai lá e tem algumas noções básicas dos conceitos, se você tem bom senso e atenção, você desenrola qualquer questão de genética. Pra gente interpretar a genética do Enem, algumas lembranças básicas sobre conceitos importantes. A gente tem a primeira lei de Mendel lançando os fundamentos da genética, e essa primeira lei de Mendel tem lá 3 preceitos. Número 1, cada característica hereditária é determinada, é condicionada por um par de genes. Tanto é que em qualquer questão de genética que você vai fazer, quando o cara tem uma determinada característica, você já vai colocando quais são os 2 genes que ele tem. Podem ser 2 genes A, um gene Azão e um gene Azinho, 2 genes Azinho, mas para cada característica hereditária, sempre um par de genes, sempre 2 genes. O segundo preceito é que esses genes se separam por ocasião da formação de gametas. Se segregam na formação de gametas, de modo que cada gameta só tem um gene de cada par. Ou seja, quando você vai fazer os gametas através do famosíssimo processo de meiose, um dos genes vem para um gameta, o outro dos genes vai para outro gameta. Ou seja, os genes se separam. Toda vez que você forma gametas, cada gameta só tem um gene. O terceiro e último dos preceitos, ele diz que os genes trazidos pelos gametas dos pais se reúnem para formar os filhos. Ou seja, a gente pega gameta masculino com um gene, gameta feminino com um gene. Quando você faz a famosíssima fecundação, que junta gameta masculino com gameta feminino, você junta o gene que veio do pai com o gene que veio da mãe, de maneira que o filho, na forma aqui do zigoto, tem 2 genes. Os genes trazidos pelos gametas dos pais se reúnem nos filhos, um gene de cada gameta do pai para o filho voltar a ter 2 genes. Sendo, moçada, que qual é mesmo o significado moderno da primeira lei de Mendel? Ora, o que acontece é que hoje a gente sabe que os genes se organizam aos pares, porque os genes estão localizados nos famosíssimos cromossomos. E os cromossomos se organizam aos pares, os chamados pares de cromossomos homólogos. Ou seja, a partir de agora, como é que eu quero que você encare as coisas? Toda vez que eu disser que um cara é azão-azinho, é porque esse cara apresenta um par de cromossomos. Num dos cromossomos tem o azão, no outro cromossomo tem o azinho. Ou seja, a gente sempre tem genes aos pares, porque os cromossomos se organizam em pares de homólogos. A gente, quando faz lá a meiose, tem um evento importantíssimo na meiose, que é a separação dos cromossomos homólogos. Quando a gente tem essa separação dos cromossomos homólogos, um dos cromossomos vem para cá trazendo o gene A, o outro cromossomo vai para lá levando o gene Azinho.
De maneira que, nesse caso, os genes, eles se separam, porque eles estão dentro dos cromossomos. Quando os cromossomos se separam, os genes se separam juntos. Quando a gente faz a famosíssima fecundação, a fecundação implica na reunião dos gametas. Então vai haver a reunião dos cromossomos. Você pega um cromossomo que veio do gameta do pai, tá aqui o cromossomo que veio do gameta do pai com o azinho, por exemplo. Você pega um cromossomo que veio do gameta da mãe, por exemplo, com azinho, junta os dois gametas, junta os dois cromossomos. Azinho do pai com azinho da mãe, nesse caso lá, uma vez que a gente junta os dois cromossomos, a gente junta os dois genes. Vem um cromossomo do pai com um gene, vem um cromossomo da mãe com outro gene, de maneira que o zigoto vai ter então dois cromossomos de novo no par, vai ter então dois genes de novo no par. A propósito, a gente tem então que é no cromossomo que os genes estão localizados, porque genes são pedaços de DNA. O cromossomo é o DNA associado a uma proteína chamada de histona. E moçada, está aqui então representado o DNA, a famosíssima dupla hélice de DNA. E nesse cromossomo existem os chamados locos gênicos. O que é? Um locus gênico? É exatamente o local do cromossomo onde você tem gene para uma certa característica. É muito comum, em questões de genética, a gente dizer assim, locus para cor da ervilha é o local do cromossomo onde você tem um gene para a cor da ervilha. Locus para sistema ABO é o local do cromossomo onde você tem o gene para o sistema ABO de grupos sanguíneos, sendo que nesse locus gênico a gente pode ter diferentes alelos. Alelos são as diferentes versões para um determinado gene no locus. Por exemplo, se eu colocar que o locus ele é para cor da ervilha, que nem o Mendel brincava lá de ervilhas, quando a gente fala em alelos, você tem um alelo para a ervilha ser amarela e tem o alelo para a ervilha ser verde. Ou seja, quando a gente fala nesse gene para a cor da ervilha, ele tem diferentes versões. Tem a versão ervilha amarela, tem a versão ervilha verde. E eu aproveito para lembrar que o da ervilha amarela é exatamente um alelo dominante. Quando a gente diz que ele é um alelo dominante, quer dizer que ele se manifesta em dose simples, se só tiver um dele, ou em dose dupla, se tiver dois deles. Ou seja, o famoso alelo dominante, se tiver um dele ou tiver dois deles, ele se manifesta do mesmo jeito. Enquanto que para ervilha verde, a gente tem lá que o alelo ele é recessivo. Quando a gente fala que o alelo é recessivo, isso quer dizer que ele somente se manifesta em dose dupla. Se só tem um, ele não se manifesta não. Para o alelo recessivo se manifestar, só se manifesta se tiver dois desses caras. A gente pega lá então o par de cromossomos homólogos, aí a gente tem aqui o DNA de um dos cromossomos, o DNA do outro dos cromossomos, e tá aqui, fofuchos, um locus gênico. E aí, quando a gente coloca aqui esse locus gênico, a gente tem algumas possibilidades. Pode ser que você tenha azão. Você tem lá dois alelos iguais. Quando os dois alelos são iguais, os dois dominantes ou os dois excessivos
você vai dizer que o cara é homozigoto ou ele é puro. Mas pode ser, por exemplo, do amigo ter, nesse caso lá, dois alelos diferentes, tipo um azão e um azinho. Uma vez que o cara tem dois alelos diferentes, um azão e um azinho, a gente chama o cara de heterozigoto ou híbrido. De maneira que a gente tem, então, três possíveis configurações. Ou o cara é homozigoto dominante, dois alelos dominantes representados por letra maiúscula, ou ele é homozigoto recessivo, dois alelos recessivos representados por letra minúscula, ou, moçada, o cara é heterozigoto. E aí, nesse caso, ele vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo, letra maiúscula, letra minúscula. Aqui, então, nesse exemplo, o cara que é azão-azinho seria, então, um caso de heterozigoto ou híbrido aqui na parada. Chamamos pelo nome de genótipo, exatamente, a constituição genética em alelos. Ô, moçada, quando eu pergunto qual é o genótipo de alguém, eu quero que você diga para mim quais são os genes que ele tem. Eu quero que você diga para mim se o cara é azão-azão, homozigoto dominante, ou se ele é azão-azinho, heterozigoto, ou se ele é azinho-azinho, homozigoto recessivo. Ou seja, perguntar qual é o genótipo é pedir para o cara descrever quais são os alelos que ele tem. E aí, moçada, quando a gente fala no fenótipo, o fenótipo é a característica que o indivíduo manifesta. Essa característica, gente, ela pode ser uma cor, amarelo-verde, pode ser um tamanho, alto ou baixo, pode ser um comportamento agressivo ou manso. Gente, alguma característica que pode ser medida de algum jeito. Em relação, por exemplo, aos fenótipos, aqui nesse caso, o que a gente tem é que quem é homozigoto dominante para a cor das ervilhas, por exemplo, vai ter ervilha amarela. Quem é heterozigoto para a cor das ervilhas também vai ter ervilha amarela, porque é aquela história, né? O alelo dominante, ele se manifesta em dose dupla ou em dose simples. Se você tiver 1, 2, o amarelo já se manifesta. Se você tiver só 1, o amarelo já se manifesta. Agora, quando você pega o cara que ele é homozigoto recessivo, aí ele vai ser verde, né? Afinal de contas, o alelo recessivo só se manifesta em dose dupla. Se só tiver um dele, ele não se manifesta. Se tiver só um recessivo, o verde não se manifesta. Daí a ervilha é amarela. Entretanto, se tiverem dois verdes em dose dupla, aí sim, o verde vai acabar se manifestando. Lembrando que o genótipo, ele não pode ser alterado. Quando eu falo que o genótipo, ele não pode ser alterado, à exceção mutações. Numa mutação, azão pode virar azinho, por exemplo. Ou então, engenharia genética. Engenharia genética, eu posso mexer no alelo de alguém. Entretanto, tirando essas duas situações, o genótipo, ele não pode ser alterado. Agora, o fenótipo, ele pode ser alterado sim, né, gente? O fenótipo, ele pode ser alterado por ação do meio. Por exemplo, um exemplo bem ridículo aqui, eu posso pegar uma ervilha amarela e pintar de verde. E nesse caso, moçada, eu vou estar alterando o fenótipo dela. Ela era amarela, eu pintei, ela agora é verde. Nesse caso, a alteração do fenótipo por ação do meio ambiente, nesse caso eu, né? Eu tacando tinta.
verde em cima da ervilha amarela para ela passar a ser verde. Então, genótipo realmente eu não tenho como mexer nele, mas o fenótipo pode facilmente ser alterado por ação do meio ambiente. Chamamos pelo nome de genealogia ou heredograma o histórico genético de uma determinada família, sendo lindões que existem algumas convenções para eu lembrar aqui na genealogia. Quadrado quer dizer sexo masculino, bolinha quer dizer sexo feminino. Não preenchido quer dizer que não é afetado pela característica que você está analisando. Preenchido quer dizer que é afetado pela característica que você está analisando. Quadradinho, tracinho, bolinha quer dizer cruzamento, quer dizer que a galera andou se pegando e aqui embaixo os filhos frutos desse cruzamento. Ô gente, como é que a gente consegue saber se uma determinada característica é dominante ou recessiva no heredograma? Não tendo preguiça, testando. Testa se é recessivo, testa se é dominante. Quando você fizer o teste e ver que é impossível, aí essa hipótese é descartada. Ora, suponha que a característica representada em preto, ela é recessiva. Quer dizer então que esse cara é azinho, o branco é dominante, azão alguma coisa, o preto é recessivo, azinho. Tem que ter vindo um azinho do pai, confirma, tem que ter vindo um azinho da mãe, que vai ter que ser heterozigota. Ou seja, é possível que seja recessivo? É perfeitamente possível. Entretanto, eu vou ter que testar a outra possibilidade, né? Será que pode acontecer do indivíduo representado em preto ele ser dominante? Nesse caso, o branco é recessivo, azinho. Então, esse aqui é dominante, azão alguma coisa. Azinho só pode mandar azinho, o que quer dizer que esse azão veio de cá. E moçada, perfeitamente viável. Pode ser dominante? Pode ser dominante. Em outras palavras, toda vez que a gente pegar um determinado cruzamento, onde você tem pai e mãe com características diferentes, ô moçada, é inconclusivo. Se o pai e mãe tiverem características diferentes, se eles tiverem cores diferentes, pode ser recessivo, pode ser dominante, é inconclusivo. Mas, por exemplo, analisando essa outra situação, onde pai e mãe têm uma característica e a criança tem uma característica diferente. Suponha, moçada, que o branco é recessivo, o preto é dominante. Azinho só pode mandar azinho, que quer dizer que o azão tem que vir de cá, o que é impossível, porque a mãe é azinho. Ou seja, eu testei. Se a característica em preto, ela pode ser dominante. E não, ela não pode ser dominante. Porque senão a gente vai ter que o branco é recessivo e azinho com azinho não tem como mandar azão. Impossível disso acontecer. Testei a primeira hipótese, ela foi descartada. Lá vamos nós testar a segunda hipótese, o preto ser o recessivo aqui na parada, o branco ser o dominante, e aí, nesse caso, teria que ter vindo um azinho do pai, confere, um azinho da mãe, confere, ou seja, pode ser que o preto seja recessivo? Pode, basta nesse caso que os pais sejam heterozigotos. É por isso que quando eu pego esse tipo de heredograma, onde pai e mãe têm cores diferentes, gente, isso aqui não me ajuda, porque é inconclusivo. Eu sempre vou atrás no heredograma de pais que têm uma cor, tendo um filho de cor diferente. Porque nesse caso, dois recessivos não podem ter um dominante, mas dois dominantes podem ter o recessivo, o que quer dizer que o filho de cor diferente, ele é recessivo. Então, nesse caso, eu tenho certeza absoluta, a gente descartou a possibilidade do filho ser dominante, eu tenho certeza absoluta que o filho, nesse caso, ele é recessivo. A característica
obrigatoriamente vai ser recessiva quando nós temos pais normais apresentando um filho afetado. E exatamente o caso que eu quero que vocês procurem: pais de uma cor, filho de cor diferente. Dois excessivos não podem ter um dominante, mas dois dominantes podem ter um recessivo, desde que venha azinho de um, azinho do outro. De maneira que eu sempre vou procurar por esse caso: pais de uma cor tendo filho de cor diferente. Eu posso argumentar que uma característica que pula gerações é obrigatoriamente excessiva. Olha como ela pula gerações. A gente tem, nessa geração primeira, não tem ninguém afetado. Todo mundo aí, branco. Na segunda geração, tem alguém afetado, preto. Então quer dizer que pulou a primeira e você só tem gente afetada na segunda. Toda vez que é desse jeito, é excessivo. Provavelmente a característica vai ser dominante se você tiver um filho afetado com pelo menos um pai afetado. Moçada, eu não vou dizer que obrigatoriamente é dominante, mas provavelmente é dominante nesse caso, onde você tem um filho afetado com um pai afetado. Bem provavelmente, pode ser excessivo? Pode ser excessivo, mas bem provavelmente é dominante. Um outro detalhe, que características que são provavelmente dominantes não vão pular gerações. Pode notar que tem gente afetada nessa primeira geração, tem esse carinha afetado. Tem gente afetada na segunda geração, esse carinha é afetado. Eu, se fosse vocês, sem eufemismos, decoraria essa tabela. Toda vez, lindões, que eu tenho pais normais com um filho afetado, toda vez que pula gerações, com certeza é recessiva. Se você pega lá um filho afetado com pelo menos um dos pais afetado, uma característica que não pula gerações, certeza não é. Mas provavelmente essa característica ela é dominante. Primeira questãozinha aí da gente da prova do Enem: a fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Ora, lindões, autossômica quer dizer que o gene dessa doença não está nos cromossomos sexuais. Não está no cromossomo X, não está no cromossomo Y, ou seja, é aquela herança mais comum. Quando a gente fala que ela é recessiva, quer dizer que ela só se manifesta com dois alelos excessivos. Daí, fofuchos, vamos fazer assim: eu vou chamar azão, o alelo dominante, para o indivíduo não ser afetado. Vou chamar de azinho o alelo recessivo para o indivíduo ser afetado. Isso quer dizer que se o amigo for azão ou azão-azinho, pelo menos um alelo dominante, ele vai ser normal. Se ele for azinho, ele apresentando dois alelos recessivos, então ele vai ser afetado, ele vai ter a tal da fenilcetonúria. O texto continua dizendo que a doença é associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina, e por isso é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos como refrigerantes dietéticos informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH, uma mulher bolinha portadora de mutação. Entenda uma coisa? Se eu disser que a mulher é doente, ela tem a doença. Para ela ter a doença, para ela ser afetada, ela tem que ser azinho. Mas quando eu digo que ela é portadora da mutação, isso quer dizer que ela é normal, mas tem o alelo da doença. Ou seja, ela é heterozigota aqui na parada. Então vou dizer de novo: se tivessem colocado que ela é doente, ela vai ser então duplo recessiva.
azinho. Mas diz que ela é portadora da mutação. Então isso quer dizer que ela é normal, mas tem um alelo mutante. Ela é heterozigota, azinho. Tem 3 filhos normais com um homem normal. Beleza, tem lá 3 filhos normais. E eu vou encarar filho como não sendo do sexo masculino, ou seja, independentemente do sexo, eu posso usar losango. Não vou colocar nem quadrado, nem bola, não sei qual é o sexo, e sexo indeterminado não me interessa losango. A gente diz lá no texto que com um homem normal. Se o homem ele é normal, isso quer dizer que esse homem ele pode ser azão ou azinho. Então, o homem é azão alguma coisa, cujo pai sofria de fenilcetonúria devido à mesma mutação no gene PH encontrada em um dos alelos da mulher. Comenta que o pai do cara, então representando aqui o pai do doidinho, daqui o pai do doidinho, o marido da mulher, ele, moçada, tem fenilcetonúria. Se ele tem fenilcetonúria, ele é afetado, ele é azinho. Vou até pintar aqui, né? Nesse caso lá, é azinho. Detalhe importante, se o pai é afetado azinho, ele só pode mandar para o filho dele azinho, de maneira que o marido, ele é azinho heterozigoto, a mulher é azinho heterozigoto. Ou seja, toda essa conversa, toda essa onda, só para dizer que eu estou cruzando 2 heterozigotos. Mulher e marido, ambos são heterozigotos, e a pergunta lá é, qual é a probabilidade de a 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Alguém briga comigo, ô Landim, já tem 3 filhos normais, e daí, moçada? Já teve 3 filhos normais, isso não influencia na probabilidade do próximo filho. Se você já tem 10 filhos homens, qual é a probabilidade de você ter agora uma filha mulher? 1/2. Ô Landim, mas já teve 10 filhos homens. Não interessa. Né? As probabilidades, né, dos eventos anteriores não vão influenciar na probabilidade de agora. Então, homem é 1/2, mulher 1/2, sempre nesse caso, né, independentemente de quantos filhos você teve antes. E de maneira semelhante, mesmo que tenha havido aqui 3 filhos normais, isso não influencia na probabilidade do próximo filho aqui da parada ser afetado azinho. Bom, a mãe, ela pode mandar azão ou azinho, o pai pode mandar azão ou azinho. Melhor maneira de ver probabilidade é o famoso quadrado de Punnett, onde a gente representa lá os gametas do pai, azinho, os gametas da mãe, azinho, e as possibilidades de encontro. Azinho, azinho. Alelo dominante é normal, alelo dominante é normal, alelo dominante é normal. 2 alelos excessivos é afetado. Como a questão que é a probabilidade de ser azinho, é esse cara dentro do total de 4. Ou seja, a probabilidade vai ser de uma chance em 4, ou pela matemática tradicional freudiana e aristotélica, ou nada a ver o que eu falei, você tem lá 25%, que nem o item C está colocando pra gente. Segunda questão aqui da gente também na prova do Enem, anemia falciforme. É uma das doenças hereditárias mais prevalentes, mais comuns no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. A gente lembra para vocês que a anemia falciforme ela é muito comum na África, de modo que ela é muito comum em afrodescendentes. É uma alteração genética, caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos, apresentam hemácias, glóbulos vermelhos, com formato de foice, daí o nome falciforme em forma de foice. Se uma pessoa receber um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S defeituosa, ela nasce com um par de genes SS e assim terá anemia falciforme. SS quer dizer que vai ter anemia falciforme doente. Se receber de um dos pais o gene para hemoglobina S
e do outro o gene prehemoglobina A, ela não terá a doença, apenas o traço falciforme AS e não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. A questão comenta que quem é AS não vai ser doente. Fala no tal do traço falciforme, mas, moçada, diz que não precisa de tratamento. Não precisa de tratamento, quer dizer que é uma condição normal. Bom, ele não falou o que acontece com um amigo que é AA. Mas aí, moçada, bom senso, né? Nesse caso lá, se o SS é doente, o AS não é doente, o AA deve ser não doente também. Ou seja, segundo o texto da questão, a doença ela é recessiva. Quem é duplo recessivo vai ser doente. Quem tem um alelo dominante ou quem tem dois alelos dominantes, nesse caso, moçada, não será doente. Questão coloca lá pra gente ainda. 2 casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS. Para o gene de hemoglobina, 2 casais, ambos heterozigotos, AS com AS e AS com AS, querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e outro por pessoas brancas, um casal é de pessoas negras afrodescendentes, o outro de pessoas brancas não afrodescendentes, a questão pergunta qual a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal. Com anemia falciforme, essa probabilidade vai ser igual a... Ora, Landim, o casal negro afrodescendente, ele pode ter dado dos ancestrais africanos a anemia falciforme. Então a probabilidade é maior, né? Moçada, mas cá entre nós, a questão já diz que eles são heterozigotos. Então já sei qual é o genótipo deles. Então a informação de se é negro ou se é branco, sabendo o genótipo, é completamente desnecessária. Isso aí a questão colocou para tentar enganar alguém e deve ter enganado um bocado de gente, né? Muita gente pensando, poxa, um casal é negro, outro casal é branco, e agora? E agora, esquece isso, não vai influenciar na questão. Fato é que a questão ela quer a probabilidade de ambos os casais terem filhos com anemia falciforme, um para cada casal. Quer dizer, a probabilidade de ter um filho, lembrando que doente é SS, então a probabilidade de ter um filho SS aqui, a probabilidade de ter um filho SS aqui. Bom, analisando a primeira situação, estou cruzando AS com AS. Um pode mandar ou S, o outro no casal pode mandar A ou S. Montando lá, o quadrado de Punnett pode ser A do pai e A da mãe, A com S, A com S, S com S. Então esse aqui não é doente, não é doente, não é doente, SS. É doente? Quer dizer que é uma chance num total de 4. Ou seja, para CSS, uma chance em 4. E aqui também, né, moçada? É a mesma coisa. Casal igualmente duplo heterozigoto, 1/4 vezes 1/4. Só que ele quer 2, né? E ele coloca aqui, então, um casal e outro casal. A gente lembra lá das aulas de matemática, né? Você tem 2 regras muito importantes em genética. Regra do ou. 2 regras muito importantes em probabilidades, né? Regra do ou. Uma coisa ou outra, o que é que você faz mesmo? Soma, né? E a regra do e. Uma coisa e outra, o que é que você faz? Multiplica. Então, regra do ou você soma em probabilidade e você multiplica em probabilidade. Então, como é 1/4 e vezes 1/4, 1/4 vezes 1/4, colocando aqui só por questão de espaço, vai dar 1/16. Transformando isso em probabilidades, em porcentagens, vai dar 6,25%, exatamente como o item B de bola coloca pra gente.
Mais uma questão do Enem. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Como eu comentei, autossômico quer dizer que não está nos cromossomos sexuais X e Y. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa é dominante. Então, a asa vestigial, ela é recessiva, chamar o alelo de azinho. Asa longa, ela é dominante, vou chamar de azão. Ele continua: em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante. Quer dizer, em relação ao corpo, cinza é recessiva, vou chamar de Bzinho. Preta é dominante, eu vou chamar de Bzão. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para as 2 características. Quer dizer que o cruzamento ele é azão azinho, Bzão Bzinho, com azão azinho, Bzão Bzinho, do qual foram geradas 288 moscas. Então, foram gerados 288 filhotinhos. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Cuidado, ele não quer o mesmo genótipo, ele quer o mesmo fenótipo. Ô, gente, quando a gente fala no genótipo, são os genes que o cara tem. Tem esse aqui, ó, é azão azinho, Bzão Bzinho. Esse é o genótipo. Azão azinho, Bzão Bzinho. Esse é o genótipo. Só que a questão que é o fenótipo. E aí, se você tem um alelo dominante e um alelo recessivo, você tem a característica dominante. Se você tem um alelo dominante e um alelo recessivo, você tem a característica dominante. Quer dizer que o alelo dominante precisa de apenas uma dose para poder se manifestar. Então, se o cara é azão azinho, o azão já se manifesta. Se o cara é Bzão Bzinho, o Bzão já se manifesta. Ou seja, a gente tem que o fenótipo é duplo dominante. E nesse caso, se o fenótipo é duplo dominante, eu quero a probabilidade de ter dominante para A. Se é dominante para A, pode ter dose simples, um azão, ou dose dupla, 2 azão. Isso quer dizer que é azão, qualquer coisa está valendo. E nesse caso, mesma coisa para o Bzão. Pode ser Bzão Bzão ou Bzão Bzinho, Bzão alguma coisa. Não quer o genótipo, quer o fenótipo. Então ele quer que seja duplamente dominante. Dominante para A, azão azão ou azão azinho. Dominante para B, Bzão Bzão ou Bzão Bzinho. E aí, cai naquela regra da probabilidade, que é a regra do E. É a probabilidade de ser azão e de ser Bzão. Ou seja, você faz uma, e regra do OU soma, regra do E multiplica, você faz a outra. Lá vamos nós, fofuchos. Azão azinho com azão azinho pode dar no quadrado de Punnett. Azão azão, azão azinho, azão azinho, azinho azinho, como eu quero que dê azão qualquer coisa, azão qualquer coisa, azão qualquer coisa, azão qualquer coisa. A gente tem 3 chances num total de 4. Então vai ser 3/4. Vamos para o B agora. A gente vai pegar Bzão Bzinho com Bzão Bzinho, Bzão Bzinho com Bzão Bzinho. Nesse caso, gente, eu posso pegar lá Bzão Bzão, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho, Bzinho Bzinho. Como eu quero dominante, Bzão qualquer coisa. Pode ser Bzão Bzão, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho. Só não pode ser Bzinho Bzinho. Daí, ó, 3 chances num total de 4. 3/4 vezes 3/4 vai dar 9/16. Só que tem um detalhe. A questão não quer a proporção, a probabilidade, quer
do total de 288 moscas, quantas vão ser duplo dominantes? Nesse caso, a proporção é 9/16. O que é que você tem que fazer agora? Você tem que multiplicar. Então, você vai pegar 288 vezes 9/16, fazer aí essa conta, 288 vezes 9/16, e vai encontrar um número 162. De maneira, moçada, que a resposta dessa questão vai ser a letra B de bola. Quarta e última questão da gente, também da prova do Enem. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Ô moçada, baseado no heredograma, a característica representada é dominante ou é recessiva? Ora, lindões, pais de cor diferente não me ajudam. Pais de cor diferente não me ajudam. Pais de uma cor tendo um filho de outra cor é o que me permite identificar se a característica é dominante ou recessiva. Por quê? Dois excessivos, azinho, azinho, quasinho, azinho, não tem como ter um filho dominante, azão alguma coisa. Esse aqui só manda azinho, esse aqui só manda azinho. De onde é que iria vir o azão? Não tem como. Quer dizer, então, que não dá para ser dois excessivos dando um dominante, mas dá para ser dois dominantes, azão alguma coisa, dando um recessivo, azinho, azinho, basta que venha um azinho do pai, que é heterozigoto, um azinho da mãe, que é também heterozigoto. A questão continua. O amigo representado pelo número 10, tá aqui, moçada, o nosso número 10, notem que ele está pintado de branco. Se ele está pintado de branco, ele não está pintado de preto, isso quer dizer que ele não é recessivo, ele não é azinho, azinho. Se ele está pintado de branco, ele é dominante, ele é azão alguma coisa, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é probabilidade do amigo 10 ser portador azão, azinho, vai ser igual a... Ora, moçada, bem tranquilo, né? Porque eu já tinha visto como é que é o pai do 10, azão, azinho. Já tinha visto como é a mãe do 10, azão, azinho, montando lá o nosso quadrado de Punnett. Então, 10 pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Aliás, cuidado com a casca de banana. Eu já tinha comentado com vocês que o 10 não está pintado de preto. Isso quer dizer que eu tenho certeza absoluta que azinho, azinho, ele não é. Ou seja, essa possibilidade simplesmente não existe. Daí, toma cuidado, que toda vez que tem uma questão misturando probabilidades com heredogramas, pode ser, moçada, que a gente diminua o chamado espaço amostral, o espaço de possibilidades viáveis. Eu já tinha até comentado que o amigo 10, ele é azão alguma coisa. Isso quer dizer que é impossível ele ser azinho, azinho. Como é impossível ele ser azinho, azinho. Como essa possibilidade não existe, ela não deve ser levada em consideração. Na verdade, eu tenho certeza que ele tem pelo menos um azão. Pelo menos um azão, pelo menos um azão, pelo menos um azão. Ou seja, somente essas três possibilidades são viáveis, porque azinho, azinho não é uma possibilidade viável. Como eu quero que o amigo seja azão, azinho, quer dizer que azão, azinho é essa, azão, azinho é essa, então uma chance, duas chances, num total de 3, essa aqui nem entra na conta, não existe essa possibilidade, ela nem entra na conta. Das possibilidades viáveis, em duas delas, o cara seria azão, azinho, duas no total de 3, quer dizer então 2/3, transformando isso em porcentagem, 66,666 reticências por cento, ou arredondando, 67% aqui nessa questão. Como sempre, um prazer enorme estar com vocês, um abraço e até o nosso próximo episódio do Ferreto Plus.